Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Neste sabadão, Santos só joga na próxima segunda-feira contra o Flamengo. O Santos que perdeu uma posição ontem após a vitória do Atlético Goianiense, né? O Santos caiu para a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, mas ainda é uma situação confortável em termos de rebaixamento. Quero falar tudo sobre os treinamentos de ontem no CT Pelé. Marinho tá de volta, Léo Batistão também e Ângelo perdeu a vaga no time titular. Vamos falar também sobre o William Bigode. As negociações entre Santos e Palmeiras e o jogador esfriaram nas últimas horas. Vamos contar detalhes para você que está ligadinho na varanda mais famosa do Brasil. O Santos que trabalha em reforços pensando em 2022. E o Carille fica ou não fica para o ano que vem? Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, o Santos está treinando no CT Pelé. Treina até domingo e aí viaja para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo na próxima segunda-feira. Flamengo que empatou o seu jogo, empatou a sua partida no dia de ontem contra o Sport, jogando fora de casa. E algumas novidades o Fábio Carille terá em campo na próxima segunda-feira. Marinho, 100% recuperado, está de volta e volta ao time titular. Com isso, Ângelo perde a sua vaga. O Ângelo que vinha jogando muito bem. Eu defendi aqui que o Marinho ficasse no banco e o Ângelo permanecesse como titular, porém o Carille vai retomar, né, o Marinho como titular e com isso o Ângelo está indo para o banco de reservas. Marcos Leonardo fará a dupla de ataque com o jogador Marinho. Léo Batistão, que está há quase 40 dias afastado depois de uma lesão na panturrilha, treinava normalmente durante toda a semana. O Varanda já havia antecipado que o Léo Batistão estaria de volta contra o Flamengo. Portanto, Léo Batistão confirmado vai ser relacionado pelo treinador Fábio Carille, mas vai ficar no banco de reservas. Ele que jogou 8 vezes como titular do Santos e não marcou ainda nenhum gol com a camisa do alvinegro praiano. Com isso, um provável Santos para a partida contra o Flamengo. Lembrando que Felipe Jonathan é dúvida, provavelmente não viaja. E quem deve jogar no lugar do Felipe Jonathan é o meio-campista Camacho. O Santos deve entrar em campo na próxima segunda com o seguinte time: João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Boza. Madson pela direita e pelo lado esquerdo vai Lucas Braga, os dois alas. No meio-campo, Zanocelo, Camacho ou Felipe Jonathan. São remotas as chances do Felipe Jonathan jogar, até porque não treinou até o dia de ontem. E na meia, o Santos vai ter mais uma vez o Gabriel Pirani, né? O Pirani vai ser o meia do Santos Futebol Clube, até porque o Tardelli também não se recuperou. O Tardelli ainda sente problemas musculares, né? Portanto, o Tardelli também não deve viajar. Na frente, Marinho está de volta e vai jogar ao lado do Marcos Leonardo. Portanto, este é o time do Santos para enfrentar o Flamengo. Flamengo que vai ter justamente um time mesclado, né? A gente já viu ontem o Flamengo com muitos desfalques jogando contra o Sport. E vamos ver como vem esse Flamengo que está sem treinador desde a saída do Renato Gaúcho. Quem vai comandar o Flamengo é o treinador interino. Meus amigos varandeiros, de acordo com o jornal A Tribuna, com o portal A Tribuna, o Bruno Lima, né, noticiou no dia de ontem que as negociações entre Santos e o William esfriaram. É isso mesmo, jogador, atacante palmeirense que tem contrato até o meio de 2022 e provavelmente não fique no Palmeiras, estava sendo sondado pelo Santos Futebol Clube. Quem cuidava das negociações era o Edu Dracena. E nas últimas horas, o Santos e o William e também o Palmeiras não chegaram a um denominador comum. O grande impeditivo, conforme aquilo que apuramos, é o salário do William. O William ganha em torno de R$400 mil no Palmeiras. E o Santos teria feito uma oferta de um valor menor, sendo um contrato de produtividade. Inicialmente isso não foi aceito pelo jogador William e nem pelo staff do jogador. A liberação do Palmeiras
não é um empecilho. O Palmeiras deve liberar o William para o ano que vem, até porque o jogador quer atuar, né? Ele não tem tido tanto espaço assim no Palmeiras com o treinador Abel Ferreira. Portanto, neste momento, o William está mais longe do Santos para o ano que vem. É claro que as negociações devem ser retomadas, mas neste momento o William está mais longe da Vila Belmiro justamente pela questão salarial, né? A proposta do Santos é menor do que aquela que o jogador realmente pensa como ideal no ano que vem. O Cruzeiro é um time que também está na briga para levar o William, mas a gente sabe que o Cruzeiro vive uma situação delicadíssima financeiramente, né? Eu não acredito que o Santos consiga ser menos competitivo financeiramente do que o Cruzeiro. Então vamos aguardar. É claro que também isso passa por uma avaliação do treinador Fábio Carille. O Carille, ainda durante a semana, deu uma entrevista ao programa Encontro de Craques na Band Esportes, falando que gosta muito do futebol do William, que é um jogador que já trabalhou com ele entre os anos de 2010 a 2012, ou seja, já existe o carimbo do Fábio Carille para a contratação do William. Então fica tudo muito claro que o grande impeditivo neste momento é a questão salarial, né? É isso que realmente tem afastado o William de fechar um acordo com o Santos Futebol Clube. Lembrando que o Santos ontem, uma informação que foi trazida pelo Lucas Musetti, o Santos tem interesse no Bruno Oliveira, que é um meia que atualmente está jogando no Vitória, acabou sendo rebaixado pelo Vitória para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Ele pertence à Caldense, tem 23 anos, é um jogador que fez 3 gols pelo Vitória, deu 3 assistências. O Santos tem interesse nesse jogador. Não viria, sem sombra de dúvidas, para ser titular absoluto, mas sem sombra de dúvidas é um jogador que pode agregar muito no meio-campo para compor o elenco. A gente precisa ter muita cautela em cravar que o jogador não tem condições de vestir a camisa do Santos, justamente porque a gente já viu na história do futebol que às vezes jogadores menos badalados de segunda, terceira divisão acabam realmente chegando e dando conta do recado. Então é claro, é um jogador desconhecido, tem qualidade, mas não é o jogador que o torcedor santista esperava. Essa é a grande realidade. Então o Santos, que está perto também de trazer o Richard do Corinthians, o Santos já tem um acordo com o Corinthians para liberar o jogador de graça. O Richard, jogador que atuava pelo Atlético Paranaense, foi devolvido ao Corinthians e não vai ficar para o ano que vem no planejamento do Corinthians. Então o Richard está muito perto realmente de ser jogador do Santos. E também agora essa informação do Bruno Oliveira. É o Santos trabalhando nos bastidores. É claro que todas as negociações são mantidas em sigilo pelo Edu Dracena e também pelo presidente Andrés Rueda, e vamos ver como que o Santos se comporta para 2022. Lembrando que o Juan Seco vai ser adquirido junto ao Flamenguinho de Guarulhos. É um jogador que vai fazer parte do time principal o ano que vem. Juan Seco, que amanhã disputa as quartas de final com a camisa do Santos contra o Palmeiras, né? O Santos empatou o primeiro jogo no CTR Pelé e amanhã joga a segunda partida, a partida de volta contra o Palmeiras. É artilheiro do Sub-20, belíssimo jogador, e o Santos vai comprar 70% dos direitos federativos do Juan Seco por R$700 mil. Então realmente é um jogador que tem tudo para ser um grande destaque do Santos o ano que vem, assim como Marcos Leonardo, o Ângelo. Aliás, Marcos Leonardo ainda não renovou o seu contrato com o Santos Futebol Clube, né? Ele que tem algumas questões ainda pendentes de definição. Uma delas é o tempo de contrato, a multa contratual, e ainda existe uma pequena diferença entre a pedida do jogador com aquilo que o Santos está oferecendo. Mas o maior entrave é a questão da multa rescisória, né? Claro que os empresários do jogador não querem colocar uma multa astronômica para que realmente o Marcos Leonardo não tenha dificuldade mais à frente de sair do Santos com uma proposta interessante da Europa. Então vamos aguardar. Marcos Leonardo e Santos continuam conversando sobre a renovação contratual. É isso, meus amigos varandeiros, informações do Peixe para você que tá ligadinho na varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu galera, tchau!